Aleluia, seja exaltado o Senhor, acima de todo nome. Aleluia, graças a Deus, né? Pode sentar. Aleluia. Seja bem-vindo a mais um culto de ensino, onde nós vamos aprender sempre um pouco mais a respeito dos assuntos pertinentes à palavra de Deus. E sabe, queridos, eu tenho alguns anos de evangelho e tenho ouvido sempre e provavelmente as mesmas ministrações. Ouço alguma coisa nova em relação à palavra, mas a palavra é a mesma. Antes de eu nascer, ela já existia. Não se acrescentou nada a ela e nem se tirou nada da palavra. A palavra é a mesma. A Bíblia nos revela que a Escritura ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Ou seja, não é apenas uma história, não é algo que alguém viveu no passado e que agora eu não posso mais viver aquela palavra. Não, ela é útil. Algo que é útil, irmãos, eu não sei, na sua casa talvez tenha alguma coisa que já é inútil. Espero que não seja você. Amém. Diga amém. Porque tem pessoas que ficam inúteis em casa, não fazem mais nada. Mas sabe, irmãos, quando você tem algo inútil na sua casa, você simplesmente põe de lado, né? E alguns até acumulam, nem percebem que são acumuladores. Vai abrir as gavetas, os armários, está cheio de coisa lá que não usa. Vocês estão ainda aí? Não. Deus vai trazer cura para a tua casa hoje. Então, quando você não usa, irmãos, é porque não é útil para você. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura de Deus ela é útil. Ela serve para fazer algo. Não é uma história que alguém contou lá no passado e que ficou no passado. Não, ela funciona hoje. Ela foi designada para funcionar. Aleluia, para trazer, para ser útil para você. Por isso que você está aqui hoje, porque você quer novamente ouvir a palavra útil, que vai ser útil para a tua vida. Talvez você tenha já ouvido muitas vezes, muitas ministrações repetidas de textos bíblicos, mas deixa eu dizer algo para você, essa palavra, ela é eterna. Foi o próprio Jesus quem disse, oh, aleluia. O mundo vai passar, as coisas vão passar, mas a minha palavra jamais passará. Ela está estabelecida, é a verdade de Deus. Então, quando eu e você nos inclinamos para ela e ouvimos a palavra de Deus, eu estou me enchendo daquilo que é eterno, daquilo que não muda, daquilo que é útil para mim e vai funcionar para mim. Nenhum tempo que você gastou ouvindo a palavra foi tempo perdido. Sempre a sua fé, ela... Paulo diz aos romanos que a fé vem pelo ouvir. Sabe, irmãos, existe ali um poder de Deus designado para nós ouvirmos, retermos, praticarmos e obtermos o resultado da palavra. Então, se você está hoje aqui, você está pronto para ouvir. Pergunta para o seu vizinho, está pronto para ouvir? Aleluia. E sabe, querido, eu tenho dois textos, na verdade são três textos, três endereços na palavra, mas falando de dois assuntos que são pertinentes à cura. E sabe, nós vamos ser intensos nessas quintas-feiras, já estamos sendo intensos no conhecimento da palavra, sabe, quanto mais palavra de cura entrar em você, quanto mais conhecimento da palavra, da vontade de Deus a respeito de cura, mais você vai ser cheio da plena convicção de que Deus é um Deus que cura. Aleluia. Então, quanto mais você se enche, quanto mais você recebe da palavra, mais dessa palavra está apta para funcionar a teu favor. Agora, quando nós não ouvimos e ficamos negligentes com aquilo que ouvimos, irmãos, não podemos culpar a palavra. Aleluia. Porque a palavra sempre funciona. Aleluia. Às vezes somos nós que não funcionamos. Aí nós temos que alinhar a nossa vida, alinhar o que estamos falando, alinhar o que estamos crendo. Porque, irmão, sabe, quanto mais você ouve da palavra, é muito mais fácil sair de você palavras de cura. Aleluia. Vocês estão ainda aí? Graças a Deus. Vamos começar, então, lendo os textos bíblicos. Em Marcos, capítulo 5, versículo 36. Nós vamos ler
um pouquinho da palavra, para que nós juntos possamos entender e compreender. Aqui vai estar falando do chefe de uma sinagoga. Aqui Jesus estava caminhando para a casa desse chefe da sinagoga. E sabe, irmãos, aqui é um judeu. Né? Para ser chefe de uma sinagoga, tinha que ser judeu. Né? Não ia com um ímpio lá para tomar conta da igreja. Né? Essa igreja de antigamente o nome era sinagoga, mas era igreja de judeus. Amém? E Jesus está ali, irmãos, indo para a casa do chefe dessa sinagoga, e no meio do caminho alguém chega para ele e diz assim: ei, não perturba mais o mestre. Não perturbe mais ele, porque a sua filha já morreu. Ou seja, aquilo que você queria dele já não é mais possível. E sabe, se esqueceram de um pequeno aspecto. Quem é que estava com esse chefe da sinagoga? Não era uma pessoa qualquer, era o maior dos profetas. Era o apóstolo da nossa alma. Na verdade, ele era Deus conosco. E sabe, para Deus não tem impossíveis. Jesus veio, irmãos, e mostrou para nós que a nossa fé, ela pode alcançar aquilo que as pessoas dizem que eu não posso. Quando chegarem para você e dizer, não vai dar, não é possível, as coisas não vão acontecer, sabe, irmãos? É mais fácil o sol não nascer amanhã do que Deus não ser capaz de fazer aquilo que Ele prometeu. Vai acontecer o que Ele disse. Tá? Mas nós vamos observar que essa fé e essa palavra depende de um elemento chamado homem. O homem é a figura pelo qual Deus enviou a palavra. Deus enviou a sua palavra para o homem. E o homem tem que fazer alguma coisa com essa palavra. Ele não pode só ouvir e continuar vivendo do jeito que vivia antes. Hello? Quem está no meio do processo aí? Oh, graças a Deus. Então, aqui nesse aspecto, onde Jesus está ali caminhando junto com esse chefe da sinagoga, indo para a casa dele, e as pessoas chegaram para ele, vamos ver o versículo 35, só para ver o contexto. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda você incomoda o mestre? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas que falam com você nem estão se apercebendo que estão querendo roubar a sua fé. Eu gosto do silêncio, porque senão aqui a espada está entrando. E está confirmando o que Deus está falando. Aqui está dizendo, irmãos, que tem pessoas que se esquecem de que você tem um propósito. Você creu por um propósito, aquela pessoa vem e começa a falar contrário daquilo que você está crendo. O chefe da sinagoga estava firmado com Jesus, indo com ele para a casa dele. Jesus disse, vamos lá. E de repente alguém chega para Jesus, ou para esse homem, e diz, ei, por que você incomoda ele ainda? O que você queria já era. Não vai acontecer. E sabe, irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas dizendo essas coisas para você. Vê você lá olhando, rapaz, um dia eu vou para Israel, eu vou lá pisar naquela terra. Aí outros dizem para você, rapaz, tu não sabe quanto tu ganha não, é? Você fugiu da realidade agora. Você sabe que você não é aposentado, que você não ganha fortuna para viajar tão longe, para gastar tanto dinheiro. Sabe, esse tipo de influência, irmãos, eles vêm somente minar aquilo que você está desenvolvendo como fé. E você tem que cortar isso e não dar atenção para essas palavras. Aqui diz ainda, versículo agora 36, por favor. Diz assim, mas Jesus, sem acudir, muda para NVT, só para nós vermos esse acudir aí. Essa palavra acudir. Porém, Jesus ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Ninguém vai falar para você não ter medo se você não vai ter medo. Então, havia possibilidade, por causa da notícia, de medo chegar. E o medo, irmãos, junto com a incredulidade, pode afetar a sua fé. E aqui medo estava chegando no ouvido de Jairo. E Jesus pôs a mão no ouvido dele e disse, ei, não tenha medo. Não deixe o medo dominar você. Não deixe ele fazer morada em você. Recusa o medo.
E ao invés de aceitar o medo, aceita e continua aceitando aquilo que você propôs no seu coração. Você fica conectado comigo, crê somente. Ou seja, isola o medo e crê somente. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, será que Jesus não podia simplesmente ir lá curar e resolver o assunto? Sim ou não? A fé dele era suficiente para isso. Porém, ele veio aqui na terra para ensinar o homem. E sabe, Jairo era um homem que estava sendo ensinado por ele. Por quê? Foi Jairo quem procurou ele. E Jairo não procuraria alguém que não pudesse resolver. Mas só que Jairo era limitado na sua fé. Como assim? Era até a morte da menina. Morreu, acabou para ele também. Mas Jesus pôs a mão e disse, não temas. Não tenha medo, Jairo. Crê somente. E sabe, esse homem, sendo conhecedor da palavra, provavelmente, porque ele era chefe da sinagoga, ouvia a palavra, mas Jesus estava ali para levar ele para um novo estágio da fé dele. Eu não sei a vida de Jairo, mas eu creio que ali foi a maior experiência da vida dele. Não está relatado assim, mas eu creio. Porque qualquer contato com Jesus é a melhor coisa que alguém pode ter. E ele teve contato com Jesus, e eu creio, irmãos, que quando ele chegou lá, e vocês sabem todo o contexto da história, daquilo que aconteceu, desse relato, de fato aconteceu, a menina foi curada, e aquelas pessoas que trouxeram a notícia para ele tiveram que ficar quietas, porque diante do fato não tem argumento. Mas veja, antes de acontecer o fato, Jesus cercou a vida daquele homem que era o pai da criança. Guardou ele e disse, guarda o seu ouvido. Então, esse é um recado para você hoje. Guarda o seu ouvido de pessoas que estão falando o contrário do que você está crendo. Ainda que naturalmente elas tenham razão. Não temas. Porque às vezes essas palavras vêm trazer medo. Mas o medo não aperfeiçoa nada. Deus não deu a nós espírito de medo. Aqui também em Lucas, capítulo 8, versículo 50, é o mesmo, tanto Marcos quanto Lucas escreveram a respeito desse assunto. Em Lucas 8, 50, diz assim, ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Veja que Lucas aqui agora acrescenta o resultado da fé de Jairo. Ele está dizendo, ela será curada. Mas lembra que essa palavra foi dita antes de acontecer? Quando já foi curado, e falar que foi curado, qualquer um fala. Mas Jesus disse, amados, aleluia, ela morreu. E sabe, irmãos, alguma situação de enfermidade acometeu ela para ela morrer. E Jesus disse, mesmo morta, ela vai ser curada. Oh, aleluia. Concorda comigo? Para trazer de volta a pessoa, ela tem que ser curada. Você que ela morreu de coração, o coração pifou. Se o coração não for curado, ela não pode voltar. Então, Jesus disse, olha, vai ser curada. Olha lá. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Ele não disse ressuscitada. Ainda que isso refletiu numa ressurreição. Ela de fato aconteceu. Mas ele está dizendo porque ele não chegou na casa e nem viu a menina. Talvez Jesus nunca tenha visto a menina. Mas ele sabia quem ele era. E a fé dele era num nível muito alto. Mas só que ele pegou esse homem já, ele puxou ele para andar no mesmo nível de fé que Jesus tinha. Quem anda com Jesus, irmãos, vai subir o nível de fé. Se já tem uma fé grande, vai ser maior ainda. Amém? Um outro texto está em Mateus capítulo 8, versículo 5. Nós falamos agora de Jairo, esse chefe da sinagoga. Vamos falar agora de um romano. Quando Jesus chegou a Cafarnaum era na beira do mar da Galileia, mar de água doce. Um oficial romano se aproximou dele e suplicou. O que ele suplicou? Vamos ver no 6. Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado com dores terríveis. Versículo 7. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. Sabe, irmãos, ele não disse, eu vou lá para ver o que eu posso fazer.
se Deus for conosco, se Deus quiser. Jesus tinha plena convicção da vontade de Deus. Ele não tinha dúvidas. Ele não precisou buscar a presença de Deus para responder. Ele tinha plena convicção de que ele veio para cá para curar os enfermos. Por quê? Quando o profeta disse: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer muitas coisas boas, uma delas era curar. Aleluia. Então ele sabia disso, ele tinha convicção. Então quando ele diz: eu vou para lá para curá-lo, não significava que ele não soubesse o seu chamado. Ele sabia o seu chamado e o propósito pelo qual ele foi enviado aqui. E um desses propósitos era curar as pessoas. Então Jesus disse para esse centurião romano: eu vou até lá e vou curá-lo. Continuando o versículo 8, vamos lá. O oficial, porém, respondeu: Senhor, eu não mereço que entre em minha casa, mas basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Continuando no 9, vamos lá. Eu sei disso, porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. E digo: venham, e eles vêm. Se digo aos meus escravos: façam isso, eles os fazem. Sabe, irmãos, esse homem ele conseguiu associar o mundo natural com o mundo espiritual, sendo romano. Não estranhe não, que muitas pessoas vão chegar ainda aí para Jesus, irmãos, cheio do conhecimento, porque Deus já está ensinando homens aí. Só falta a salvação chegar. Esse homem aqui entendia das coisas espirituais, porque o modo dele falar admirou Jesus, irmãos. Nós vamos ler sobre isso. Na verdade, esse centurião romano, ele estava expressando o quê? De que Jesus não precisaria estar fisicamente na casa dele. Primeiro, ele falou: eu não sou judeu. Na verdade, eu acho que ele sabia que o judeu não gostava que se juntasse gentil com o judeu. Estão comigo? Provavelmente. E aqui ele está dizendo: não precisa que você vá lá, porque o princípio da autoridade eu conheço. Eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho pessoas sujeitas à minha autoridade. E eu, sendo autoridade, eu digo: vai, e eles vão. Eu digo: vem, e eles vêm. Eu digo: meus servos, fazem isso, e eles fazem. Da mesma forma é com você. Aleluia. Versículo 10. Quando Jesus ouviu isso, sabe, irmãos, a palavra admirado é quando você quer comprar um Fusca e ganha uma Corvette, ou ganha um carro último tipo. Você fala: nossa, eu esperava um Fusquinha. E veio esse carro, uau! Né? Você esperava voar de avião de teco-teco, e Deus te põe num jumbo, põe num avião maior, né? A380, vamos falar, daquele da Emirates, e você estava pensando em ir no Air, alguma coisa aí. Sabe, Deus é especialista em surpreender você com coisa boa. Jesus, ouvindo isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Sabe, irmãos, esse homem simplesmente fez uma comparação entre a autoridade que ele tinha e a autoridade que Jesus tinha. Ele disse: da mesma forma que eu tenho autoridade no mundo físico, você tem na espiritual. Da mesma forma que eu tenho autoridade, digo para esse vai e vem, você também, quando você fala, vai, vem, chega para as pessoas, cura, sai enfermidade, sai demônio. Você fala e eles vão embora. Você chama e a cura chega. Você tem autoridade. Sabe, irmãos, quando Jesus viu isso, falou: uau! Sabe o que deve ter admirado Jesus? Ele era romano. Jesus esperava isso de um judeu. Mas isso veio pela boca de um romano. Alguém que estava naquele país, irmãos, dominando o país. E sabe de uma coisa? Deus não faz acepção de pessoas. E nem faz acepção de fé, porque essa fé aqui foi honrada. Versículo 11, então, vamos ler lá. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, se sentarão com Abraão. O que ele está falando? Não vai ser só judeu, não. Muitos vão chegar de um lado ou do outro, e nós somos um desses. E chegamos de um lado. Aleluia. Olha lá. E se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete no reino dos céus.
E muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora para a escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Que ele está dizendo, muitos daqueles que já foram preparados para isso não vão sentar. O que ele quis dizer? Ele está falando a respeito desse romano e dos judeus. E sabe, irmãos, você tem a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que espada de dois gumes, e ela funciona, ela é apta. Ei, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é a única que foi dado para que nós possamos discernir as coisas espirituais, discernir Deus na situação. E sabe de uma coisa? Deus quer curar você. Ele preparou todo o ambiente, fez Jesus sofrer naquela cruz, para que você fosse curado. E sabe de uma coisa que eu gosto de falar? Ele só não cura, como ele dá vacina também. Como assim? Você que está bem hoje, ei, você está sendo vacinado. Vacina vai impedir que as coisas cheguem em você e peguem. Quem tomou as vacinas aí? Aquela que fazia risquinho aqui, deixava a marca aqui no ombro. Alguém já tomou aquela? Então, ela protegeu você até recentemente, está protegendo ainda. Por quê? Ela foi dada para proteger você, para que quando chega a enfermidade, ela não pegue em você. A palavra de Deus é vacina, irmãos. Eu não vou para o culto de cura porque eu estou bem. Ei, irmão, você devia vir. Sabe por quê? É aqui que você é vacinado. É aqui que você ouve a genuína palavra de Deus, e você crendo nela, irmãos, vai acontecer o que Deus disse. E esse exemplo que nós vimos aqui do chefe da sinagoga e também do centurião romano, nos mostra que não importa se é judeu ou é gentil, recebe o resultado da palavra. Depende de você. Então, deixa eu dizer algo para você, medita na palavra dia e noite, para que você tenha sucesso naquilo que você deseja. Se há um problema de cura, de situação de enfermidade, comece a meditar nos versículos que falam sobre cura. Hoje em dia, irmãos, vamos dizer, 20 anos atrás não tinha isso. O dicionário nosso era em papel. Você tinha que pegar um livro, um dicionário, uma chave bíblica, para achar versículos. Agora você abre o celular, tem aplicativo de todo quanto tem umas 20 versões. Quando me converti, só tinha a Sociedade Bíblica, não tinha mais nada. Hoje tem NVT, NVI, e aí vai, Almeida Nova, e aí vai. Muitas versões, muitos textos revisados, muitos livros que falam sobre esse tema. Irmãos, cada vez mais nós ficamos sem desculpa. Você pode dizer, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Então, nós vamos ter que tirar a preguiça da nossa vida para começar a ler, se eu não sei ler, eu vou pedir para alguém ler para mim. Sabe por quê? Às vezes as pessoas têm preguiça. Mas até e-book nós temos, e audiobook. O que é um audiobook? Você compra, clica e o livro vai falar para você ao invés de você ler. Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro. Você tem fé para estar vivo? Então vamos usar a fé para dinheiro chegar? Vamos deixar ele comer uma pizza no fim de semana e você compra o audiobook aí para você poder ouvir e crescer e avançar. Sabe, irmãos, se você não investir na sua vida espiritual, não espere nada dela. Porque eu conheço pessoas que, quando as situações adversas bateu, as pessoas estremeceram e quase caíram. Por quê? Não estavam devidamente firmadas na palavra. Hello? Quando você alcança um nível melhor em Deus, nível de entendimento da palavra, sabe, pode vir as coisas, elas vão querer trazer prejuízo para você, mas não vão conseguir. Porque você está firmado na rocha. E sabe, aqueles que confiam no Senhor ficam como os montes de Sião, que são firmes, não se abalam para sempre. Então a palavra de Deus, ela foi designada a nós, para nós vivermos com ela e não abrirmos mão dessa palavra. E a vontade de Deus para você é cura. Desde uma dor de cabeça até uma doença mais grave. Amados, essa menina que nós lemos hoje aqui, do Jairo, ela havia morrido, irmãos. Ela morreu, explicitamente morta. Por isso que o pessoal correu lá, porque sabia que o pai da criança estava atrás de Jesus. E encontrando com ele, falou, não perturba mais um, porque você perturba ele. Já morreu, o que você queria não vai ter mais. Mas deixa eu dizer para você, eles ignoravam com quem Jairo estava andando. Por que eu sei disso?
Maria e Marta. Senhor, já faz 4 dias. E foi dito o que para ela? Eu não te disse, se creres. Tanto para Jairo quanto para essas irmãs, foi dito, se creres, crê somente. Fé está ligada, irmãos, àquilo que você acredita. Fé é aquilo que você acredita por dentro, mesmo que fora você ainda tenha a circunstância. Está doendo, está desse jeito, mas sabe de uma coisa? Você é curado. Esta é uma verdade espiritual. E sabe, ela vai se manifestar no seu corpo. Depende de você. Porque no que dependia de Deus, irmãos, Ele já fez. Aleluia. Então não é que Deus esteja lá em cima e dizer, esse vou curar, não, essa aqui não precisa curar, não, essa aqui vai aguentar um pouquinho mais. Aquele está com sono, então vamos deixar ele para depois. Aquela outra lá. Deus faz assim, irmãos. Ele fica escolhendo quem vai receber cura. Não, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, a fé, sim. Aleluia. Ele olhou para esse homem aí e disse, rapaz, eu não vi fé nessa região aqui, em Israel, como desse homem. Admirou-se de ter ouvido da fé desse homem. E, na verdade, ele simplesmente falou, vai, e o servo vai ser curado. Sabe, irmãos, quando você tem um nível de fé elevado, basta poucas palavras e as coisas acontecem. Lembra da mulher Cirofenícia? Sim ou não? Mulher Cirofenícia, que tinha uma filha, e disse para Jesus, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Vem nos ajudar. Ele disse, não é lícito tirar o pão dos filhos, da mesa dos filhos, e dar para os cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. O que ele respondeu para ela? Pequena é a sua fé, mas mesmo assim eu vou ajudar a sua filha. É isso que ele respondeu? Não, irmãos. Aquela palavra daquela mulher que não retrucou Jesus, ela argumentou com ele um fato real. E ela disse, olha, se seus filhos comem na mesa, sempre cai migalha no chão. Então, deixa a migalha para mim, com a migalha já é suficiente. Olha, aí está a fé dela. Com a migalha, o meu milagre já tenho. Imagina quem está na mesa comendo pão. Se a migalha curou, o pão na mesa, irmãos, é seu e é meu. Você é filho de Deus, você tem direito a esta mesa. A comer na mesa do Pai, não ficar mendigando o que cai no chão. Jesus levou você até a mesa. Você era gentil, você estava ali provavelmente pegando das migalhas. Agora você come no original, na mesa. Lá na mesa tem um pão preparado para os filhos. Você tem que aprender a receber de Deus. Aleluia. Tem alguém curado aqui hoje? Aleluia. Existe um poder operando na vida daquele que crê. Quando você começa a falar o que você crê, baseado nas Escrituras, sabe, isso vai gerando em você confiança. A sua fé vai se fortalecendo. E sabe o que acontece? O teu corpo vai receber o benefício. De repente você está na rua, dá uma dor de cabeça horrível, você fala, para agora, em nome de Jesus, sai. E vai sair, mas não vai sair porque você disse, é porque você está cheio de convicção de que quando você impõe as mãos tem que acontecer alguma coisa. Ao invés de ficar, ai meu Deus, eu não trouxe remédio hoje. Esqueci a bolsa em casa. Não, irmãos, você pode ter esquecido a bolsa em casa, mas Jesus está aí com você. Ele não tira férias. Você é curado. Você é sarado pela palavra. A palavra de Deus já curou você. Aleluia. Você não precisa ficar numa condição contrária da palavra. Fique com a palavra. Ela vai se cumprir na vida daquele que crê. Então você se enche mais da palavra. Pastor, eu vi de novo sobre o centurião e sobre aquele homem. E daí? Vai se enchendo. A fé vem pelo ouvir. E nós temos que ouvir, irmãos, sabe? É segurança para mim e você ouvir de novo as mesmas coisas.
porque a palavra se renova. Ela se renova. Irmãos, eu tenho certeza que hoje o que foi falado, ela veio de uma forma diferente, mesmo sendo a mesma palavra. Porque Deus é quem direciona, irmãos. Ele que revela a palavra dele para você. Aleluia, Ele quer você curado. Ele quer você sem doença, sem dores. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Cremos, Pai, no poder dessa palavra. Cremos no poder em que ela opera, Pai, nas nossas vidas. Sabemos que ela foi designada com um propósito. E nós recebemos, Pai, a sua palavra com alegria no nosso coração, sabendo que você é Deus e que todas as coisas que você disse são favoráveis a nós, nos trazem benefício. E nós cremos, Pai, que nós somos curados, sarados em Cristo Jesus. Essa maravilhosa cura já foi dada e designada para nós. Nós cremos na cura, nós cremos, Pai, em andar em saúde divina. Nós cremos, Pai, no nosso coração e vamos falar constantemente com nossos lábios. Vamos rejeitar palavras vindas de pessoas que não conhecem você, querendo roubar a nossa fé. Nós vamos ficar firmes naquilo que você tem falado para nós. E nós te agradecemos pela unção que acompanha essa palavra. A unção do Senhor que cura, salva e traz sempre uma condição melhor para o nosso corpo, para a nossa alma. Aleluia, obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Quem orou, diga amém. Aleluia. Alguém tem algum testemunho para dar hoje de cura? Queremos abrir um pouquinho.